eletromagnéticas. Então, na segunda-feira, vocês receberam essa imagem, que é do espectro eletromagnético, que mostra que apesar de a gente ter vários tipos de ondas eletromagnéticas, nossos olhos só conseguem captar os comprimentos que vão de 400 a 700 até 750 nanômetros. Isso representa a nossa luz visível. As ondas eletromagnéticas, elas têm a capacidade de transportar energia. Essa energia é denominada de fótons. Alguns fótons que são transportados por essas ondas têm a capacidade de remover elétrons da matéria. O que isso significa? A gente tem que lembrar lá na química que matéria é tudo que tem massa e volume. Então, o nosso corpo tem massa e volume, ele é matéria. Se ele é matéria, ele apresenta átomos, e todos os átomos possuem elétrons. Alguns tipos de ondas que entram em contato com o nosso corpo têm a capacidade de remover os elétrons que fazem parte dos átomos das células do nosso corpo. Então, o que isso vai causar? Quanto mais tempo você entrar em contato com esse tipo de onda, mais elétrons vão ser removidos das células do seu corpo. E aí essas células vão ficar defeituosas e a chance de você ter no futuro uma doença de pele como o câncer aumenta. Essas ondas que têm essa capacidade, elas são ondas de baixo comprimento e são representadas pelos raios gama, raios X e os raios ultravioletas, que são aqueles que vêm do Sol, tá? Essas ondas que têm a capacidade de remover elétrons, a gente fala que elas carregam uma radiação ionizante. Em contrapartida, a gente tem ondas que não têm a capacidade de remover elétrons da matéria. Então, elas têm uma radiação não ionizante. Exemplo, micro-ondas e a radiação infravermelha. Então, lembra que na sala a gente falou se o micro-ondas causaria câncer, né? Na realidade, não, porque a radiação que é emitida por esse tipo de aparelho é não ionizante, ela não tem capacidade de remover elétrons do nosso corpo. A radiação infravermelha são ondas de calor que são emitidas o tempo todo pelo nosso corpo. Então, se você olhar com atenção, bem no meio do corpo dessa pessoa, onde tem os batimentos cardíacos, é onde tem mais energia, mais calor sendo emitido. Então, é a radiação infravermelha. As laterais, provavelmente por essa pessoa estar em repouso, não está tendo emissão quase nenhuma de calor. Se ela começar a fazer um exercício físico vigoroso, aí ela vai começar a emitir mais energia, mais calor, e aí vai aparecer aí os pontos mais avermelhados. Alguns aparelhos conseguem captar esse tipo de radiação, tá? Então, vejam, se eu quero saber se tem pessoas, né, seres vivos ou até mesmo um aparelho emitindo calor dentro da casa, uma chama, um fogão aceso, um aparelho emitindo energia térmica, é só eu usar esse aparelho que capta a radiação infravermelha. Todos os pontos vermelhos representam que está tendo emissão de calor na casa. Eu só não sei se são de seres vivos ou de objetos. Aí a gente tem o caminho que a luz faz até chegar nos nossos olhos, lembrando que a retina é o ponto principal, que é onde tem a captação e a formação das imagens e a percepção das cores, através dos cones ou fotorreceptores. Então, a nossa retina, ela tem 3 tipos de cones, tá? Que também são conhecidos como fotorreceptores. O que acontece? Quando você vê um objeto verde, ele está emitindo um comprimento de onda que está aqui, ó, nesse valor, entre 500 e 565 nanômetros. O comprimento de onda desse valor vai chegar lá no cone, na sua retina. Esse cone específico só capta comprimentos de onda que estão nesse parâmetro aqui, entre 500 e 565. Ele leva essa informação lá para o seu cérebro e o seu cérebro entende que esse comprimento de onda representa a coloração verde. A mesma coisa vai acontecer com os outros comprimentos de onda. Teoricamente, a nossa retina, ela só consegue captar esses 3 comprimentos, o vermelho, o azul e o verde. Por isso que na física, essas são as cores primárias. Só que a gente não enxerga só essas cores. As outras cores são formadas a partir da mistura dessas cores primárias, que são as cores secundárias. Então, quando você vê um objeto amarelo, lá na sua retina, o cone que recebe o comprimento de onda verde e o cone que recebe o comprimento de onda vermelho, os dois estão recebendo ao mesmo tempo o comprimento de onda verde e o comprimento de onda vermelho. E aí, como os dois cones são sensibilizados ao mesmo tempo, dá a coloração amarela. Uma das perguntas que vocês tinham que responder era se uma pessoa que tem
uma deficiência no cone vermelho, ela vai conseguir ver todas as cores da mesma forma. Não. E isso se chama daltonismo. Então, uma pessoa daltônica, ela tem ou uma deficiência no cone que recebe comprimentos de onda verde, ou azul, ou vermelho, ou duas cores simultaneamente. Então, por exemplo, na imagem, a pessoa provavelmente ela tem uma deficiência no cone que recebe o comprimento de onda verde e o comprimento de onda vermelho. Então, tá vendo que tudo que é verde, vermelho e depende do vermelho e do verde para ser formado, ela não enxerga. O que está acontecendo? Lá na retina dela, esses cones não conseguem captar o comprimento de onda. O comprimento de onda chega lá, só que os cones não conseguem transformar isso em informação para o cérebro. O cérebro não recebe informação nenhuma, o cone não consegue captar esse comprimento de onda, então é como se ela não estivesse vendo nada. Quando a gente não recebe nenhuma reflexão, né, nenhum raio é refletido nos nossos olhos, a gente vê a cor escura. A ausência de reflexão é a cor escura. Então, a pessoa daltônica, se ela tem um defeito lá no cone, ela não está recebendo informação nenhuma nesse cone. A não informação corresponde à coloração escura. E aí eu quero que vocês prestem atenção, porque alguns de vocês erraram aí na hora de fazer esse exercício, tá? Então, a coloração dos objetos vai depender da cor que a gente incide sobre eles. Então, por que eu estou vendo a maçã vermelha? Eu vejo a maçã vermelha porque ela está sendo iluminada por uma luz branca que tem todos os comprimentos de onda, inclusive o vermelho. Então, a maçã recebe todos os comprimentos de onda, só que ela absorve todos os comprimentos e reflete o vermelho. Então, eu vejo a maçã vermelha porque ela recebeu o comprimento de onda vermelho e refletiu o vermelho para os meus olhos. Isso se chama reflexão seletiva. Ela recebeu vários comprimentos de onda, mas escolheu apenas um para refletir. Quando eu vejo um objeto branco sendo iluminado por uma luz branca, o que acontece? A luz branca reflete no objeto todos os comprimentos de onda, o objeto absorve todos os comprimentos de onda e todos os comprimentos de onda são refletidos ao mesmo tempo para os meus olhos. Então, aqueles três cones que a gente tem lá na visão, eles estão ao mesmo tempo, os três sendo sensibilizados pelos comprimentos de onda. E aí, isso dá uma ideia para o meu cérebro que é uma coloração branca, tá? Quando eu tenho um objeto escuro, olha o que acontece. Sendo iluminado por uma luz branca. A luz branca, ela manda todos os comprimentos de onda, mas o objeto escuro, ele absorve os comprimentos e não reflete nada. Tá vendo que nenhum raio está chegando nos meus olhos? Como nenhum cone lá na minha visão está sendo sensibilizado, nenhuma informação está sendo passada para o meu cérebro. Então, é como se eu não estivesse vendo nada. Por isso que ele transforma isso em escuro, né? A ausência de reflexão é a cor escura. E isso pode mudar se eu incido sobre um objeto uma luz diferente da cor dele. Então, veja aqui que eu tenho um objeto azul, só que ele está sendo iluminado por uma luz verde. Ele absorve a luz verde, mas ele não tem o verde dentro dele para mandar para os meus olhos. Então, ele não vai conseguir mandar o comprimento de onda verde para os meus olhos, porque o objeto não tem verde dentro dele. Ele não vai conseguir mandar a cor azul para os meus olhos, porque ele não está recebendo a cor azul da luz. O que vai acontecer? Os meus olhos não vão receber nenhum comprimento de onda. Então, é como se eu estivesse vendo algo escuro. Nenhuma informação vai ser passada para os meus olhos, nenhuma informação vai chegar no meu cérebro, então é ausência de reflexão. Eu vejo o objeto escuro. Eu sei que ele está lá, mas eu não sei qual é a cor dele. Olha aqui o exemplo. Então, a maçã é vermelha porque está sendo iluminada por uma luz branca. A luz branca tem todos os comprimentos de onda, então a maçã recebe o vermelho, reflete o vermelho. O pássaro é azul porque está sendo iluminado por uma luz branca. Então, ele recebe o comprimento de onda azul, reflete aos meus olhos o comprimento de onda azul. Mas olha o que acontece quando eu mudo a cor da lâmpada. A maçã, ela está recebendo o comprimento de onda vermelho. E ela vai absorver esse vermelho e ela vai conseguir emitir o vermelho para os meus olhos. Por isso que eu vou ver a maçã vermelha. Mas o pássaro está recebendo também o comprimento de onda vermelho. Mas ele não tem vermelho dentro dele para poder receber esse comprimento e refletir esse comprimento. Então, o que acontece? Ele recebe o vermelho, mas ele não consegue mandar nada para os meus olhos. E aí, como nada chega nos meus olhos, eu vejo o pássaro, mas eu não consigo saber qual é a cor dele. Eu vejo ele numa cor escura. E aí, para finalizar essa videoaula,
mais um exercício aí que eu quero que vocês façam. É parecido com o exercício da segunda-feira. Eu quero que vocês me digam que cor vai ficar a maçã e o pássaro se eles forem iluminados por uma luz verde e uma luz azul. Tudo bem? E bora para nossa terceira videoaula.